Jornal da Cidade. Destaques dessa edição. Descaso com a saúde. E uma polêmica tomou a cidade de Andradas no início dessa semana e o assunto tem se estendido. O fato envolve a Santa Casa de Andradas e a Santa Casa de Poços de Caldas. No último domingo, uma idosa de 76 anos teria sido transferida com ordem judicial para a Santa Casa de Poços, mas ao chegar ao hospital, os seus familiares afirmam que foram tratados de forma hostil, além de não conseguirem uma vaga. O repórter Felipe Avelino conversou com familiares que com detalhes contou como tudo aconteceu. Rafaela, obrigado por receber o Jornal da Cidade. Conta para nós o que de fato aconteceu. Bom dia, Felipe, do Jornal da Cidade. Aqui é a Rafaela. Eu sou neta da dona Sebastiana, a senhora de 76 anos que está internada na Santa Casa de Andradas. Vou relatar para você aqui o que aconteceu, o que ocorreu no último domingo, comigo e com a minha família. Foi o seguinte, a minha avó caiu há 13 dias atrás e sofreu uma fratura no fêmur. Devido à complexidade da fratura, a idade dela, ela teve problemas cardiológicos e tudo mais, não tem como fazer a cirurgia aqui em Andradas. Então, automaticamente o médico, responsável por ela, taca ela no sistema de saúde, que é o SUS Fácil, para tentar achar uma vaga de um hospital de alta complexidade, que tenha UTI e tudo mais que ela precise para fazer essa cirurgia, para poder encontrar, em Minas Gerais. Colocado ela no SUS Fácil, demorou esses dias todos e não consegue vaga, porque está tudo lotado, devido à situação que a gente se encontra hoje devido à pandemia. A minha família, a gente resolveu entrar com uma ação judicial, uma ordem judicial, para conseguir uma vaga para ela, porque ela está em estado de sofrimento e ela realmente precisa fazer essa cirurgia. Não é uma cirurgia aleatória, ela está com um membro quebrado, não consegue mexer com ela, e cada vez que ela vai ficando lá vai se agravando mais o quadro dela. Então a gente entrou com essa ordem judicial. E no domingo, por volta das 2 e pouco da tarde, a gente teve resposta do SUS Fácil, que é o regulador, que havia uma vaga em Poços de Caldas, na Santa Casa de Poços de Caldas. A gente pegou e foi para Poços de Caldas com ela na ambulância. Chegando lá, eu e a enfermeira descemos e fomos até a recepção. E aí a moça perguntou do que se tratava, a gente falou que era uma transferência de Andradas. A moça falou para aguardar um minuto. Quando veio um rapaz lá de dentro, um senhor, que falou para mim que se chamava Ricardo Sá, e começou a gritar comigo. Começou a gritar, assim, descontrolado, falando que era para retirar essa ambulância, falando pro motorista, retira essa ambulância daqui, não vai descer, não é para descer o paciente, eu não tenho vaga, tira essa ambulância. Ele veio pro meu lado apontando o dedo pra minha cara, gritando muito comigo. A todo momento eu me mantive calma, porque eu não estava errada, Eu estava lá com a minha avó, com uma ordem judicial. E eu falei pra ele, senhor, eu não estou entendendo por que o senhor tá gritando, eu não estou entendendo por que o senhor tá tão nervoso. E ele falou assim, eu estou cansado de Andradas mandar paciente pra mim, ficar desovando o paciente aqui no meu hospital. Estou cansado, porque a Andrada só desova paciente aqui. Não sei o que vieram trazer, por que não fizeram lá, por que não ficou com essa paciente lá. E é só muito nervoso, muito. Ele entrou para dentro do hospital e eu fiquei lá fora. Enquanto nesse meio tempo eu já estava com medo, porque todo mundo lá do lado de dentro, os enfermeiros, todo mundo que estava lá do lado de dentro, estava tudo olhando para mim com um olhar intimidador. E ele já havia, me detonado ali, eu estava morrendo de medo, eu, a enfermeira e o motorista, e a minha avó que estava dentro da ambulância ouvindo tudo. Eu peguei e acionei a PM de Poços de Caldas. Após uns 40 minutos a PM ainda não havia chegado, veio uma enfermeira de lá de dentro do hospital e me chamou, que ele queria conversar comigo. Chegando lá dentro, ele me levou numa sala, e lá junto com ele estava o Dr. Guilherme. Aí nesse momento ele já estava mais calmo, ele conversou comigo normalmente. Ele falou para mim que havia uma vaga para minha avó, mas a vaga que tinha era na CTI. E era na CTI de Covid, que não tinha outra vaga para colocar minha avó.
Em momento algum ele pegou o papel da minha mão, nem na hora que eu cheguei e nem nesse momento que ele me levou no quarto para saber do que se tratava, qual era o quadro clínico da minha avó, o que tinha, né, naqueles papéis da ordem judicial, mas eu falei para ele que eu estava com uma ordem judicial, mas ele nem pegou o papel da minha mão. Então ele falou que se eu quisesse deixar minha avó ali, eu poderia deixar, mas na CTI, junto com pacientes de Covid. E eu tinha que assinar um termo de responsabilidade sabendo que a minha avó pegaria Covid. Eu falei para ele assim, olha senhor, a minha avó não precisa de UTI, a minha avó está respirando, a minha avó está conversando, ela está em estado de sofrimento, ela não precisa de um respirador, de nada disso, ela precisa internar, passar com o ortopedista, avaliar o caso dela, fazer a cirurgia e pós-cirurgia, talvez ela vá precisar de um dia na UTI para recuperação, devido ao quadro cardiológico dela. Mas nesse momento não há motivo pela qual eu devo internar minha avó dentro de uma CTI. Eu preciso colocá-la dentro desse hospital para que o médico avalie o caso dela, porque ela está em estado de sofrimento. E ele não deu nem bola, não quis saber. Eu não iria deixar minha avó lá, né, junto com pacientes de Covid, porque a minha avó não está resfriada, minha avó não apresenta quadro de Covid, então não teria por que ela pegar, né, essa doença. E eu achei de maior responsabilidade da parte dele, ele pegar e me oferecer esse tipo de vaga, né, já que é de Covid, então eu não poderia colocar, como que ele tem coragem de oferecer esse tipo de vaga, né, não tem como. Aí nesse momento eu falei para ele que eu não iria colocar então, e que eu havia acionado a polícia militar e que eu ia lavrar um boletim de ocorrência. Nesse momento ele voltou a se alterar comigo e disse que para mim lavrar o boletim de ocorrência ele iria me processar. Ele falou, pode chamar a polícia, pode fazer o boletim de ocorrência que eu vou te processar. Eu falei para ele, olha senhor Ricardo, você faz o que é melhor para você e eu vou fazer o que eu acho que é melhor para mim. Eu saí de dentro do hospital. Passou mais alguns minutos, a polícia chegou, eu contei pra polícia a minha versão, tudo que eu tô falando aqui pra vocês, que eu fui recebida a gritos, que eu fui humilhada na porta do hospital, que eu achei realmente que ele ia vir pra cima de mim em forma de agressão, fiquei com medo, me senti constrangida, me senti humilhada. E o policial entrou dentro do hospital, conversou com ele. Após sair, os policiais que estavam lá falaram para mim que iriam lavrar o boletim de ocorrência. Eu falei para eles que eu queria falar, né, tudo que havia tudo que havia acontecido ali. Eles falaram que iriam escrever no boletim e depois me entregariam por e-mail o boletim. Até o dia de ontem eles não tinham me mandado, até a hora do almoço. Então eu fui até a delegacia daqui, consegui pegar o boletim de ocorrência e no boletim de ocorrência não consta nada disso que eu estou falando para vocês. Parece que eu fui lá, não tinha vaga, então eu resolvi vir embora. Não conta a forma hostil com a qual eu fui recebida, não conta que ele apontou o dedo para minha cara, não conta que ele gritou, não conta que ele falou que Andradas desova o paciente lá. Não conta, né, o real calor do momento ali, não conta o que eu passei com a minha família. Então, eu acho que esse tipo de funcionário não deveria nem de existir, né, num lugar onde chega gente ali, familiares que estão realmente precisando de acolhimento, né, precisando conversar com uma pessoa humana. Isso que ele fez foi desumano. Então é esse o meu relato, e agora a minha avó voltou, né, para a Santa Casa de Andradas e está aqui aguardando, né, transferência novamente. E ressalva, mesmo com a ordem judicial, ele não quis nem ver os meus papéis. E todo mundo sabe que a ordem judicial não se discute, né, a ordem judicial se cumpre. Então ele não cumpriu uma ordem judicial, ele me ofendeu, ele me hostilizou. Então, foi isso, né, que aconteceu. Agora vamos aguardar para ver. Mas realmente eu fico indignada e gostaria muito que as providências, né, cabíveis fossem tomadas. Porque errado não estamos nós andradenses, porque o governo paga, né, para que essa vaga esteja lá disponível para Andradas, tanto para mim quanto para qualquer outro andradense. Quem regula isso não é o nosso prefeito, não é a Pilar, diretora do hospital, quem regula isso é o Estado, né? Então ele deveria de ter acatado a ordem judicial, deveria de ter acatado a ordem do Estado e dado a vaga para minha avó. E também quero ressaltar aqui
que em todo momento a Pilar, diretora do hospital, o Rodrigo, prefeito, ou qualquer outra autoridade da nossa cidade me tratou muito bem, ao contrário do que eu fui recebida lá. O pessoal daqui de Andradas é de extrema educação, as enfermeiras, os médicos do hospital, todo mundo são pessoas extremamente boas e humanas, diferente do que eu fui recebida lá em Poços de Caldas. Obrigada, Felipe, por esse espaço aqui, obrigada por ouvir, e realmente eu espero que as medidas, né, cabíveis sejam tomadas contra o que eu passei lá. Obrigada, viu? Outro membro da família, o neto Rafael Silva, diz que repudia a atitude do diretor do hospital e espera que a justiça seja feita. Vamos ouvir então o neto Rafael Costa. Ele tinha que ser um pouquinho mais humano. Eu entendo perfeitamente que o momento é difícil, quem trabalha na saúde está sobrecarregado, né? Esse momento de pandemia é muito difícil, mas ele jamais deveria ter feito o que ele fez, tomado essa atitude, né? Ele não foi feliz, ele foi irresponsável de oferecer um leito com Covid para minha avó, né? Ele foi totalmente responsável. E ele, não sei se vai ser a justiça nossa ou a justiça de Deus, mas a vida vai tratar de cobrar dele. Ele, cedo ou tarde, ele chegou para revolucionar lá, como eu vi em algumas matérias. Ele está revolucionando, mandando mais de 200 funcionários embora, maltratando pacientes e familiares. A vida vai cobrar dele, viu? Pode ter certeza. Aqui o que você faz de bom volta em dobro. E o que você faz de ruim, volta em dobro ou em triplo, né? Eu tenho certeza disso. Então, a gente está correndo de novo com a minha avó aqui, voltou o papel para o juiz, a gente está aguardando uma nova decisão para ver o que a gente vai fazer, né? Ela está sendo bem tratada no hospital. O único porém de tudo isso é que ela é 13 dias deitada, correndo risco agora de pegar alguma infecção, soltando ferida nas costas. É uma situação difícil, né? Cada dia que passa é uma tortura. Mas a gente está confiante, né? Aqui ela está sendo bem cuidada, o pessoal do hospital está sendo muito bem solícito com a gente, está tendo o melhor tratamento possível, então não tem que reclamar de nada, desde a direção, desde o enfermeiro, de todo mundo, né? E a gente está correndo atrás para ver se a gente consegue uma outra vaga. Durante a live diária sobre a pandemia do novo coronavírus na última segunda-feira, o prefeito Rodrigo Lopes se manifestou e disse que Andradas está seguindo todos os protocolos estabelecidos pela pactuação que existe entre o município e a rede de saúde da região, e que a cidade tem direito a mais de 4.000 internações anuais de média e alta complexidade em hospitais da região, de Alfenas, Pouso Alegre e Poços de Caldas. Na manhã desta terça-feira, em resposta ao prefeito, o diretor superintendente da Santa Casa de Poços de Caldas, Ricardo Sá, em um vídeo encaminhado pela assessoria de comunicação, disse que não há vagas no CTI geral do hospital e que o município de Andradas não entende isso. Ainda conforme o diretor, a prefeitura de Andradas tinha conhecimento da falta de vagas. Diretor superintendente da Santa Casa de Poços de Caldas. Eu venho aqui nesse momento me manifestar a todos em consequência de um vídeo que foi emitido pelo prefeito da cidade de Andradas referente à nossa Santa Casa aqui de Poços de Caldas. E gostaria de esclarecer a todos vocês o que segue. Nós temos sim uma relação de atividade com o município de Andradas. Entretanto, essa relação que existe, ela prevê que todo e qualquer atendimento deverá ocorrer dentro das condições legais e normais dessa Santa Casa, na condição de dar atendimento efetivo a quem quer que seja nessa instituição. Quem quer que seja, o que eu quero dizer, são pessoas de qualquer cidade que venha para cá, independente de ser Andradas ou qualquer outra cidade. A nossa Santa Casa está lotada. Nós temos 2 CTIs aqui na Santa Casa. Um CTI de 10 leitos, que é um CTI geral. Esse CTI encontra-se lotado, completamente lotado, há mais de 15 dias. E temos aqui também um CTI de 8 leitos para os pacientes de Covid, num trato que foi feito junto ao Dr. Moscone, que é o secretário de Saúde
da nossa cidade, como também junto ao prefeito Sérgio. Esse CTI de Covid, ele existe para também dar assistência a qualquer paciente manifestamente contaminado por Covid que necessite da nossa assistência. Entretanto, esse CTI, no momento, encontra-se ocupado com 4 pacientes confirmados de Covid. Sequer são casos suspeitos, são casos confirmados. E seria uma insanidade da nossa parte ter que colocar qualquer paciente que não seja Covid para ficar acamado ao lado de um paciente contaminado com Covid. Então, o que vem ocorrendo nos últimos dias, principalmente nos últimos 15 dias, é uma grande demanda de pacientes de Andradas para cá, sendo encaminhados pela Prefeitura de Andradas para cá, onde nós dizemos sempre, por favor, não mande seu paciente para cá, porque não temos vaga. O nosso CTI está completamente lotado. As vagas que nós temos são para pacientes de Covid em ambiente de Covid. Infelizmente, a Secretaria de Saúde de Andradas, assim como a Prefeitura de Andradas, assim como a Santa Casa de Andradas e assim como outros órgãos reguladores, eles não entendem o nosso comunicado, parece que não entendem ou fazem de conta que não entendem, e mesmo assim, de maneira inadvertida e irresponsável, acabam mandando seus pacientes para cá, sem nós sabermos, porque nós avisamos que não temos a condição de receber os pacientes aqui por falta de leitos, e dessa maneira abrupta trazem os pacientes para cá, persistem na fixação do paciente para cá, onde nós não temos vaga. A exemplo disso, ocorreu que no domingo à noite, eu estava aqui no hospital, encaminharam dessa mesma maneira, de maneira abrupta e intempestiva, encaminharam para cá um paciente com hemorragia digestiva. É um caso severo? Realmente é um caso severo, mas foi explicado para a família desse paciente que nós não tínhamos vaga no CTI e que só teríamos vaga no CTI de Covid. Pois bem, esse paciente teve que ficar no CTI de Covid, passou a noite no CTI de Covid, graças a Deus, no dia seguinte, na segunda-feira, às 8 horas da manhã, surgiu uma vaga no CTI convencional, porque um dos pacientes que estava acamado, infelizmente, veio a óbito. Em função do óbito desse paciente, nós conseguimos então tirar o paciente de Andradas do nosso CTI de Covid e então manifestar a internação dele de fato no CTI geral. Esse foi um caso à parte, onde felizmente nós acabamos conseguindo uma vaga em CTI para esse paciente. Mas se ele ali permanecesse por mais 1 ou 2 dias no CTI de Covid, com certeza ele sairia depois desse CTI contaminado com Covid e levando essa contaminação de Covid também para os familiares da residência dele. Então nós não estamos aqui para brincar, nós estamos aqui para fazer um trabalho muito sério. E o próprio secretário de saúde, o próprio prefeito da cidade de Andradas, no discurso que ele fez e que todos vocês já tiveram acesso, ele próprio fala que a Santa Casa tem de receber os pacientes de Andradas desde que haja vaga. Ele fala isso no vídeo dele. Então observem o vídeo de vocês, olhem com calma e cuidado, e ele próprio fala que nós somos obrigados a aceitar qualquer paciente desde que haja vaga. Isso está no discurso dele. E nós fazemos isso sim, toda vez que temos vaga, aceitamos pacientes de qualquer cidade, independente de ser Poços de Caldas. Só que, no momento, Andradas vem manifestando sempre esse episódio de maneira inadvertida a trazer seus pacientes para cá, para o nosso Hospital da Santa Casa, mesmo sem termos vaga. Então, a responsabilidade não é nossa se por acaso o paciente vier a ter uma intercorrência que piore o estado crítico dele. Não é nossa responsabilidade. Então, estamos aqui sim para fazer um trabalho sério e honesto. E espero que o prefeito de Andradas entenda o que nós estamos dizendo. Muito obrigado a vocês todos. Mais uma vez, tenham um bom dia. Eu procurei o prefeito de Andradas, em que em entrevista esclareceu toda a situação envolvendo o município. Confira essa entrevista. Primeiramente, eu queria agradecer você por receber o Jornal da Cidade, prefeito. Eu gostaria que o senhor falasse sobre essa polêmica envolvendo o nosso município e a Santa Casa de Poços de Caldas.
o senhor esclarecer essa polêmica para o ouvinte da Rádio Vinícola. Tá certo, Felipe, obrigado aí, eu agradeço muito a oportunidade de estar falando com a população. Isso, né, aconteceu aí no último final de semana, né, a gente já tem recebido alguns contatos da Santa Casa de Poços de Caldas para a Santa Casa de Andradas, sempre dizendo que não é para a gente mandar paciente para lá, né, é uma situação bem nesse sentido. Porém, quem manda o paciente para lá não é a Prefeitura de Andradas, né? Existe um sistema de regulação. Então existe o SUSFácil, que é um sistema que regula o caso que não é urgência e emergência. Por exemplo, uma pessoa caiu, fraturou a perna, não é urgência e emergência. Um AVC isquêmico, não é urgência e emergência. Então tem alguns casos específicos, né? Um acidente, quando a pessoa não corre risco, não é urgência e emergência, isso tem um prazo para essa transferência. E tem o caso do SAMU, que é urgência e emergência. Esse caso é quando a pessoa tem risco iminente de morte se ela não tiver um atendimento correspondente à gravidade da situação que ela está. E isso vai desde a disponibilidade de lei de UTI até a equipe técnica de cirurgiões, né, para as áreas específicas que tem que ter. Por isso que existe o hospital de média complexidade e de alta complexidade. Então, o Hospital de Andradas é um hospital de média complexidade. Poços de Caldas, tanto Santa Lúcia quanto a Santa Casa, são hospitais de alta complexidade. E a gente tem o que a gente chama de pactuação. Então, todo município tem direito a X valor em alta complexidade. E aí esse município, a cada 2 vezes por ano, ele faz a pactuação. Então, a partir, né, daqui 6 meses, nós vamos querer deixar tantas consultas em Poços de Caldas, tantas internações em Pouso Alegre, tantas consultas em Alfenas, tantas internações em Alfenas. Então, isso é feito semestralmente pelo secretário de saúde de comum acordo com o prestador de serviço, no caso do hospital. E no caso ocorrido no último final de semana, foram 2 pacientes. Uma paciente idosa, 78 anos, com uma fratura de fêmur. Então essa paciente não era de urgência e emergência. Essa paciente foi lançada no SUSFácio, permaneceu 10 dias no SUSFácio, e aí a família entrou na via judicial, porque a partir de 72 horas que a pessoa está aguardando uma vaga, essa vaga não sair, a família de posse do prontuário, ela pode, com o advogado, acionar a justiça e o juiz vai dar uma liminar determinando a transferência dessa pessoa por questão de risco de vida. Na sexta-feira a família obteve essa liminar, né, essa decisão judicial, mandado. O SUSFácio recebeu, direcionou o caso para a Santa Casa de Poços de Caldas, às 14 e pouquinho do domingo. Então foi devidamente, inclusive, aceito pelo SUSFácio, pela Santa Casa. E o outro caso foi de um senhor que teve uma hemorragia gastrointestinal. O paciente chegou aqui muito grave, ele teve que ir até para o centro cirúrgico, estabilizou, e aí, né, foi ligado para o SAMU e entendeu-se que era um caso de urgência e emergência, a referência nossa, Poços de Caldas. Então foi encaminhado para lá, né? As 2 famílias relatam muito constrangimento por parte do administrador, que saiu pessoalmente lá, e começou, né, a fazer críticas à Santa Casa de Andradas, fazer críticas à administração de Andradas, fazer críticas por estar levando o paciente para lá, dizendo que ele não tinha lei disponível, querendo que as famílias assinassem termo de responsabilidade, porque ele colocaria esses pacientes junto com pessoas contaminadas por Covid, sendo que é algo proibido, ele não pode fazer isso, né? O hospital tem que ter as suas áreas de isolamento, o hospital tem total responsabilidade pelo controle de evitar contaminação, e diante disso uma das famílias, né, da senhora, desistiu de deixá-la, e mesmo com ordem judicial eles trouxeram ela de volta para a Santa Casa de Andradas. O outro paciente, que é uma situação bem mais grave, a família deixou lá. E no vídeo disponibilizado aí pelo superintendente, ele diz que ele deixou esse paciente dormir uma noite no leito Covid, que eu considero, né, uma irresponsabilidade enorme, porque depois ele tirou esse paciente de lá e levou para a UTI normal, ou seja, esse paciente pode ter sido contaminado, pode ir para a UTI normal e contaminar todos os pacientes que estão lá. Então isso é um risco enorme dentro do momento de pandemia que nós estamos vivendo. Esse caso foi acionado à polícia, né? A polícia foi lá e foi acolhido, e hoje de manhã, nessa terça-feira, ocorreu novamente o caso de uma jovem de 16 anos que teve um ataque epiléptico, teve convulsão. O SAMU deu vaga zero como referência de Poços de Caldas, e chegando lá, não por parte do superintendente, mas de outras pessoas, houve resistência também na internação.
o próprio SAMU acionou a polícia militar e a paciente foi internada. Então a gente tem vivenciado essa dificuldade, mesmo tendo nós pactuado os nossos atendimentos na Santa Casa de Poços de Caldas. A gente espera que isso seja resolvido. Nós mandamos um ofício no dia de ontem, primeiro repudiando a atitude do superintendente e segundo pedindo que a Santa Casa tome providências quanto a esse tipo de situação. Não acreditamos que a diretoria da Santa Casa de Poços de Caldas compactue com esse tipo de atitude. E também formamos o secretário municipal de saúde de Poços de Caldas, que, como lá a gestão plena da saúde tem, né, essa questão dele, né? E também caminhamos para a Superintendência de Saúde de Pouso Alegre, que é a unidade estadual responsável por esse atendimento, e ainda enviamos ao Ministério Público, né, para que, né, possa tomar as providências aí e garantir que isso ocorra, que o atendimento ocorra, porque foi tudo realizado dentro da lei. Tá, prefeito, o superintendente da Santa Casa, o Roberto Sá, ele afirma que os 2 CTIs estão lotados, inclusive o CTI de Covid tem espaço para 8 leitos. Segundo ele, há 15 dias tem tido uma alta demanda de pacientes de Andradas para lá. Por isso ele falou que não há espaço e ele falou que a prefeitura e a Santa Casa não entendem isso. O que você tem a dizer sobre isso? Não é nem a prefeitura e nem a Santa Casa quem tem que entender, né? Quem tem que entender isso são as centrais de regulação. E primeiro, se ele não tem disponibilidade de atender as questões de urgência e emergência, eles têm que pedir o descredenciamento da rede de urgência e emergência. E a questão do SUSFAS ele tem que discutir com a regulação, né? Então essa é a questão, né, que não está sendo tratada nesse momento. O hospital, não necessariamente a vaga zero, ela não existe, não tem um quartinho dizendo vaga zero e vem quem quiser, né? Mas existe um aparato de equipamento, os hospitais eles têm salas de emergência, né? Existe toda uma contingência que pode ser montada, né? Isso acontece com os hospitais de alta complexidade, porque a pessoa está muito mais segura dentro de uma sala de emergência de um hospital de alta complexidade do que num quarto de um hospital que não atende alta complexidade. O tempo de deslocamento pode ser fatal para essa pessoa. Então essa que é a questão, né? Ele deveria ter conhecimento desses procedimentos que são adotados por todos os hospitais. Outra afirmação que o diretor Roberto fez, prefeito, é que o município tem agido de forma inadvertida e que a responsabilidade não é da Santa Casa de Poços. Diante dessa fala, prefeito, eu te pergunto, então de quem que é a responsabilidade? A responsabilidade, uma vez que eles estão na rede de urgência e emergência enquanto caso SAMU, é da Santa Casa de Poços de Caldas. A responsabilidade, uma vez que eles aceitaram uma transferência de SUSFAS, mesmo que por ordem judicial, é da Santa Casa de Poços de Caldas, né? O que seria a responsabilidade do município de Andradas seria deixar um paciente aqui com necessidade de atendimento de alta complexidade, morrer aqui sem atendimento e sem ter tentado fazer a transferência. O que seria a responsabilidade do município de Andradas seria colocar um paciente dentro da ambulância aqui, sem regulação, e levar para ser atendido lá. Mas isso não aconteceu. Todos os pacientes que saíram daqui, eles saíram daqui com regulação garantida, né? Então, ele tem responsabilidade enquanto prestador de serviços credenciado na rede de urgência e emergência, né? E que aceita SUSFAS. Então, ele tem sim responsabilidade se o paciente está regulado para ele. Tá, e de acordo com ele, né, nesses últimos 15 dias tem tido uma grande demanda de paciente daqui para lá. O senhor confirma isso? O fluxo de atendimento ele segue a mesma linha. Logicamente que você não consegue prever, né? Pode ser que uma semana tenha mais, outra semana tenha menos, mas a média de atendimento, né, é uma questão até bem interessante. Nós tivemos internações lá. Durante o ano de 2019 inteiro, de média complexidade, nós tivemos 252 internações. Poderíamos ter até 343. Esse ano, poderíamos ter 343, até o dia 31 de maio nós tivemos 121, certo? De alta complexidade, o ano passado nós poderíamos ter tido 3.432 internações, nós tivemos 100 internações. E esse ano nós poderíamos até o final do ano ter 3.691. Até o momento nós tivemos apenas 53 internações. Então, ou seja, não está fugindo do fluxo do que aconteceu ano passado, né? Lógico, 53 até 31 de maio, 5 meses. O ano passado, o ano inteiro foram
foram 100, né? Então, está dentro da proporção de que um mês pode ter mais, outro menos, e a gente deve ficar na média das 100 internações de alta complexidade até o final do ano. Então, não tem nada exagerado, a situação está sendo feita dentro daquilo que é o protocolo de saúde que se pratica no Brasil inteiro. Prefeito, uma pergunta que a população sempre faz, eu até sei que o senhor já explicou sobre isso, o caso de mandar pacientes de Covid nosso para a Poços de Caldas, sendo nós temos 6 leitos, inclusive, que foi alugado pela prefeitura. Por que os pacientes de Covid de Andradas não são tratados em Andradas e tem que se deslocar para a cidade de Poços de Caldas? O Covid nosso não foi nenhum caso de Covid de Andradas para Santa Casa de Poços. Os casos de Covid nossos estão indo para o Hospital Santa Lúcia, que é a referência de Andradas nesse caso. Então, o Estado ele nos disponibilizou os leitos de atendimento de Covid em Poços de Caldas no Santa Lúcia. Os leitos que nós montamos aqui em Andradas, eles foram com o estilo do hospital de campanha que está sendo montado. Por exemplo, além de toda a estrutura do SUS, Poços de Caldas montou um hospital de campanha, né? Pouso Alegre montou uma estrutura de hospital de campanha, e nós montamos esses leitos aqui de sobreaviso também pela necessidade, né? Porque dentro de 15 dias nós podemos passar aí hoje nós temos uma pessoa em tratamento, daqui 15 dias nós podemos ter 20. E aí talvez, se todas essas pessoas dependerem de UTI ao mesmo tempo, Poços de Caldas não daria condições de atender a nossa demanda. Por isso que nós temos de retaguarda aqui uma estrutura, né, de folga, vamos dizer assim, para proteger a população de Andradas. Tá. Só para terminar a nossa conversa, prefeito, a paciente ainda continua internada, então, na Santa Casa de Isso, a paciente que aguarda, né, a cirurgia de fêmur continua internada aqui, a família, né, está no SUSFAS e a família também está se movimentando. Tem uma previsão judicial, está aguardando uma decisão judicial. A gente espera que saia o mais rápido possível, né, porque embora não tenha um risco iminente de morte, mas podem vir outras complicações, né, de uma fratura de fêmur, pode gerar um estado infeccioso, pode ter um eventual embolia pulmonar por descolamento de alguma placa de sangue coagulado. Então, uma série de complicações pode acontecer que nós, né, temos aí que lutar para que essa paciente o mais rápido possível consiga fazer o seu procedimento cirúrgico. Tá. Para terminar, prefeito, essa situação vai estremecer o relacionamento entre nós aqui, Poços de Caldas? O que o senhor acha, na sua opinião? Eu entendo que não, né? Eu entendo que o direito à saúde é direito de todo cidadão, seja de Andradas, seja de Poços de Caldas, né? É uma relação que eu entendo equivocada de uma pessoa. A Santa Casa de Poços de Caldas é uma instituição centenária que sempre teve pessoas ali de muito boa índole, de muito boa vontade, fazendo o melhor pela cidade. Só que nós não vamos compactuar, né, para que um direito nosso seja tolhido. E hoje é Andradas, amanhã pode ser Poços de Caldas mesmo que vai estar sofrendo pelas atitudes de uma pessoa que está demonstrando total desconhecimento de como que funciona uma estrutura de saúde pública, né? Então, a gente espera que isso seja sanado, porque não é só Andradas quem vai ganhar com isso, mas é toda a região, porque as pessoas precisam saber como que funciona a saúde pública antes de tomar atitudes como essa. Prefeito, eu queria te agradecer por ter recebido o Jornal da Cidade aqui no seu gabinete, e esclarecer para a população essa questão, né, da Santa Casa, da nossa cidade, ouvir da Santa Casa de Poços de Caldas. Tá certo, Felipe, eu te agradeço. Leva um abraço nosso professor Domingos, né, grande amigo nosso aí, e a todos os ouvintes da Rádio Vinícola que sempre acompanham, e a gente deseja a todos aí uma boa semana.